Ontem eu me arrumei e pensei assim, meu Deus, bonita. Que isso? Olhei e gritei, beleza. Se beleza foi em imagem, aparece a minha foto. Tipo assim, ontem exuberante. Agora, hoje, me olhando aqui, agora, ontem estava exuberante, assim, impecável. Mas olhando aqui agora, hoje, pra ontem, se comparado, ontem eu tava era feia, porque hoje, assim, que isso, cara? Sério, se comparar, ontem eu tava linda, mas se comparar com hoje, ontem eu tava feia, entende? Pela régua, o que eu percebi com isso? A minha beleza, ela é gradativa, gradativamente mais bonita a cada dia que passa, entende? Então se você olha hoje e fala assim, nossa, mas essa menina tem autoestima elevada demais, essa menina se acha demais. Hoje, amanhã, não aparece por aqui não, amor.